Ok, pessoal, de volta e agora já com o Vanderlei Pérez. A gente vai analisar um pouquinho essa semana os últimos acontecimentos e essa novidade que tem agora na água, né? O pessoal reclamando muito, que está tendo que pagar água mais cara, mas o prefeito ia dar 10%. Também é um dos assuntos que a gente vai falar. A Valéria está aqui com a gente, Márcio Danilo já botou aqui sobre a mãe dele, Maria Felício, falando do Dia dos Bombeiros, que a agenda de todos aqueles politicários dissimulados, hein? Os caras não entendem ou fingem que não entendem. Bom, Maria Felício, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, sempre trazendo aqui informações para a gente. Aliás, todo mundo aqui participando. Vanderlei Pérez, esse imbróglio da água continua e agora já não é mais o que estava escrito? Né? O que disseram que estava escrito? Estava escrito, né? Só que escondido do povo, né? Na verdade, essa água é caso de polícia, né, cara? Porque foi feito ao arrepio da lei, foi feito escondido da população, de forma com muita estratégia, né? Com audiências públicas que nada informavam, então audiências públicas pelo computador, que é uma coisa também que meio que novidade, até para a gente que tem já uma certa experiência com tecnologia, mas é claro que uma hora ia surgir a primeira pegadinha do contrato, e a primeira pegadinha é que a conta do comércio dobrou o valor, né? As lojas, salas, as contas comerciais, que são cerca de 23 mil contas comerciais em Teresópolis, né? São 70 e poucas mil contas, 70 e poucos mil hidrômetros, 52 mil residenciais e 23 seriam os comerciais. Esses 23 mil pontos comerciais, eles pagavam anteriormente à SEDAI R$ 165, que é a tarifa mínima. E agora as pessoas estranharam essa conta aí de R$ 300, R$ 300,40, que é a taxa mínima do comércio, da loja, do consultório, da sala comercial do advogado. Bom, quem não é residência paga R$ 300. 300 não gastando, ele pode gastar até 10 mil litros, mas ele não gastando nada, ele já paga esse valor, né? Porque é uma tarifa diferenciada do comércio. No Rio de Janeiro, se criou essa ideia de que o comércio tem que bancar a água residencial. Em outros estados, você tem o preço da água comercial muito próximo do preço da água residencial. Aqui, dá para ver, seria então aí 57, né, 300, isso dá 4, 5 vezes o valor de uma conta residencial. E o problema da água é que a conta da água é progressiva. Então, você tem direito a usar 20 mil litros. No comércio, se você usar 30 mil litros, que é 10 mil litros a mais, esses 10 mil litros a mais vai custar umas 3 vezes mais do que os primeiros 20 mil litros, porque a conta de água é bem mais cara. O segundo milheiro de litro, né, a partir dos 20 da taxa mínima, é mais caro. Isso acontece também na conta residencial, só que a conta residencial, o preço, como o valor dela é um pouco mais baixo, não afeta tanto. Então, uma conta, em vez de 57, vai vir 100, 150 reais, se você gastar o dobro da água, né? Mas não é tanto como o comércio. O comércio é extorsivo, essa cobrança. Agora, por que isso aconteceu? Lá atrás, a SEDAI cobrava essa conta de equivalente a R$ 330. A conta comercial no Rio de Janeiro daria uma tarifa mínima de R$ 330. Mas como houve uma grita dos comerciantes na época, foi feito aqui para Teresópolis uma mudança na forma de cobrar da SEDAI Teresópolis, onde ela cobrava a água do comércio, ela deu 50% de desconto. Então, ou seja, a água nossa, a SEDAI cobrava R$ 165 pela taxa mínima do comércio, dessas 23 mil contas do comércio. Como sendo um favor da SEDAI. O prefeito prometeu a água mais barata que a pessoa pagava. Então, se você pagava há mais de 20 anos, você paga 165, tem que ser mais barato do que isso, né? E não foi o que aconteceu. Porque quando chegou, essa empresa praticou o preço da SEDAI de 20 anos atrás. Isso é fraude, isso aí é enganação. Porque o prefeito prometeu água mais barata para todo mundo. Não, mas quem não é só para um para outro. Não foi a empresa. Não, ele prometeu antes de fazer o contrato. Enquanto ele estava enrolando e fazendo aquele contrato escondido, ele fez dessa forma. Eu digo fez escondido porque fez escondido mesmo. Porque o contrato, para ele aparecer a minuta dele, foi um desespero. Nem aquelas pessoas
que buscavam entender esse processo da água sabiam. Você conversava aqui com o Girota de vez em quando, ele, que é o cara do sindicato, enfronhado, ele sabia tudo de água, ele não sabia de muita coisa que estava acontecendo, e ele é o cara que tinha a expertise de conhecer. Então foi feito esse processo de licitação, e agora o prefeito disse que ele não sabia, que foi por engano, que ele não viu que tinha que dar o desconto. E que mandou uma cartinha, uma determinação para a Água da Imperatriz fazer a cobrança com o desconto. A empresa da água diz o quê? Eu até poderia dar, mas quem tem que dar é a agência reguladora. Então passou ele enfiou isso para cima da Genersa, que é uma coisa mais fake que você pode imaginar. Esse tal de Genersa não é para estar operando em Teresópolis, porque a prefeitura, não sei se você lembra, uns tempos atrás, a gente deu essa notícia no jornal, quando o prefeito assinou um contrato de regulação com a Genersa. Só que isso aí, ele não pode celebrar um contrato que vai representar custo para o município sem autorização da Câmara. Ele pode celebrar um contrato que não representa ônus nenhum para o município, mas esse representa, porque essa agência passa a ficar com a grana da taxa de regulação. Se você pegar a sua conta de água desse mês, você vai ver lá que tem lá a conta mínima de 57, está vindo em torno de 80 centavos, 74 centavos de contribuição para a agência de regulação. A Genersa. A Genersa. Então, só nas 53 mil contas, multiplica aí, 53 mil contas a 74 centavos. Isso já dá quase 500 mil reais. Agora, e se enfiar aí o do comércio, porque é proporcional. Então, se você paga R$ 80 centavos numa conta residencial, você vai pagar em torno de R$ 4,00 numa conta comercial. Multiplica R$ 4,00 por 23. Para dar 4,5 milhões. É muita grana. Essa gente está... Então, isso aí... E aí, por que tem que ser a Genersa? Se você olhar o modelo de saneamento básico, você pode criar uma agência reguladora do próprio município. Por que não? Colocar um vereador, colocar um líder comunitário, um técnico de água, alguém que é do sindicato, alguém que já é da SEDAI. Você faz uma agência reguladora, porque os municípios podem fazer a sua própria agência reguladora. Não precisa de ser custeado isso. Na verdade, a agência reguladora é um conselho, porque quem rege a água não é a Genersa, quem rege a água é a ANA, que é uma agência nacional de águas. Então, todo o processo de como deve ser feita a utilização da água, como se lida com a água nessa questão legal, isso é determinado pela Agência Nacional de Águas. Então, a agência estadual, uma agência reguladora, ela regula o contrato. Para regular o contrato, você pode criar um conselho, uma agência em forma de conselho, com elementos da cidade. Você não precisa premiar um escritório que tem escritório em Petrópolis, para operar esse contrato. Então, agora, o prefeito disse que mandou a água fazer, a empresa da água disse que perguntou à agência reguladora se pode, e não vai ter desconto. Não vai ter desconto, porque a ideia é embrulhar a pessoa. A ideia é enrolar o contribuinte. E o prefeito vem fazendo o quê? Toda vez que alguém fala de água, ele inventa um tablet. Essas notícias são todas, essas notícias que chegou à Câmara, o tablet, né? O Amorim fez lá um pronunciamento exasperado, os vereadores concordaram, outros que não concordaram também ficaram quietos, então assim concorda. Mas foi uma forma de desviar o assunto da água. Você cria um factoide para desviar então, o fato. todo dia vai ter um factoide, todo dia, quando não é o tablet, vai ser o aumento que ele deu para ele mesmo, para depois ele dizer que está brigando pelo aumento, e todo mundo começa a falar do aumento, esquece o raio da água. O que nós não podemos esquecer, hora nenhuma, é a água. O nosso problema é a água, porque a água está vindo em várias... A maldade, ela vem em vários momentos, né? O primeiro momento agora é a maldade em cima do comércio. Vai vir daqui a pouquinho a maldade em cima do teresopolitano comum. Porque não fica satisfeito quem está pagando aí R$57 de água e pagava 65 a SEDAI, não. Porque daqui a pouquinho, o que vai acontecer? E é um ano isso. Começa a cobrar o esgoto. Mas não vai ter esgoto. Vai ter cobrança de esgoto. Eu lembro que você entrevistando aqui, eu estava por aqui, no estúdio, quando o enganador do prefeito estava aqui nesse lado aqui da cadeira, você aí, e ele disse, nós temos que resolver o problema do Paquequé, porque Teresópolis tem 0% de esgoto tratado. Saiu essa semana uma pesquisa, um estudo do IBGE, falando da questão do saneamento no Brasil inteiro. E mostra o saneamento em Teresópolis.
Sabe quanto Teresópolis tem de esgoto tratado? 67%. Onde está? Nas estações de tratamento de esgoto, nos prédios. Nas estações de tratamento das casas. Nesses prédios novos aí? Não, os prédios já de 20 anos atrás, porque Teresópolis se preocupou com a questão do esgoto muito antes até que outros municípios. Então nós temos um índice até maior que outros municípios na mesma característica nossa. Desde quando não se pode mais fazer casa com sumidouro em Teresópolis? Já uns tem 20 anos por aí. mais de 30 anos, é a época do Malhardes. Foi do Malhardes Celso para cá. Foi do Malhardes? Foi do Malhardes Pedro para cá. Então você vê, enquanto outros municípios estavam fazendo Rio das Ostras, até até uns 5 anos atrás, se fazia casa com sumidouro. Faz um buraco, Pouquinho sumia. mais. Quando entrou aquela empresa, quando a Odebrecht fez o sistema de saneamento lá. Agora tem o saneamento. Tem uns 10 anos, né? Por aí. Tudo que da pandemia para cá é 5 já, né? Então, ou seja, a gente tem que estar ligado nisso. Mas então, e nós não, nós estamos muito antes. Então, quando você pega, para você ter autorização de construção de um prédio na prefeitura, um dos critérios mais difíceis de se resolver, que são muito complicados, tem mais regrinhas para cumprir, é a questão do meio ambiente. Então, é a questão do esgoto. Você tem que ter as condições ideais de tratamento. Então, o que é o saneamento básico? A água vai ter que ir para uma estação de tratamento de esgoto, uma ETE. Então, essa ETE ela vai ter as suas proporções. Então, numa casa, é uma ETE que é fossa e filtro, é uma ETE para 4 pessoas, 8 pessoas, 12 pessoas, um prédio é para 100 e poucas pessoas. Então, os prédios hoje em Teresópolis, quando ele pega o esgoto do edifício todo, vai para uma estação de tratamento de esgoto dele mesmo, e ele vai jogar essa água com 60%, 70% água de novo para Manilha. Para Manilha e para o Rio. Né? Então, essa empresa vai apenas cobrar pelo uso da manilha, que não é dela. O prefeito deu o direito à empresa de operar a manilha, porque ela não vai colocar. Você tem relação com o Rio das Ostras, eu também tinha mais nessa época, eu estava sempre viajando para o Rio das Ostras. Eu lembro quando a Odebrecht fez o sistema de esgoto, de tratamento de esgoto em Rio das Ostras. Eles rasgaram a cidade inteira e passaram tubulação de 15 e fizeram uma estação de sucção, ali perto de Costa Azul, né? E depois fizeram emissário em Costa Azul. Que aí vai para o extravasor e vai embora. Todas as águas jogam numa manilha, numa galeria que a Odebrecht construiu. Então isso aí é um tratamento, isso aí é realmente a coleta de esgoto. Agora, como é que você faz coleta? Então, quando essa empresa daqui a um ano começar a cobrar o esgoto, ela vai estar cobrando pelo uso da manilha que nós já usamos há 10, 20, 50 anos. Porque ninguém vai rasgar a rua para fazer novo manilhamento. Eu acho improvável. Não vai fazer. No contrato não prevê isso. Vai se fazer apenas umas estações de tratamento de esgoto nas beiradas de rio. Para quando essa manilha chegar, fazer ali uma ETE com uma capacidade de purificação da água um pouco maior para poder jogar água. Isso é enganação. Isso é enganação. Porque nós tínhamos já a água, o esgoto tratado. Quem diz isso é o IBGE. 67%. É o número dessa semana agora. Então, como é que o prefeito vem aqui enganar todo mundo para querer vender a água? Porque ele não vendeu água com 10% de desconto. Ele vendeu água com 100% de desconto, de aumento. Para todo mundo. Não é só para o comerciante, não. O comerciante já começou a pagar agora. Daqui a um ano ele tem mais 100% em cima do que está pagando. Né? Ele pagava 150, passou a pagava 165, passou a pagar 300. Quase 100%. Porque ele teve 10% antes. Né? Daqui a um ano. Isso aqui é a promoção que o prefeito fez, foi uma promoção Black Friday. Né? Então ele diminui 10%, depois coloca mais 100%. Então a conta era 165, ele deu 10%, veio para 150% e aumentou 100%, foi para 300%. Isso no comércio. Mas daqui a um ano, quem paga 57% de água em casa, vai pagar mais 57% de esgoto. Então a sua conta vai para R$ 114,00 mínima. E não tem esse negócio de não ter, não. Porque se você não paga o esgoto, a água está atrelada uma a outra, se você não paga o esgoto, você corta a água. Corta a água. Porque a prefeitura está pagando. O que ela está cobrando agora? Pela entrada da água e pela saída. Então, é mentira que houve uma água com 10% de desconto. Nós temos uma água com 100% de aumento. Para todo mundo. Só que o 100% não foi dado agora. O 100% é o presente de fim de governo dele. Porque no fim do ano, começa a cobrar com 100%. Então a gente vê isso tudo acontecer, a gente vê o bastidor disso acontecendo,
Isso aí estava começando a acontecer já naquela audiência pública fajuta que teve lá na Secretaria de Educação. Você lembra disso? Que deu confusão, que deu o vereador sendo expulso de lá, porque ninguém podia discutir, que deu aquele auditório pequeno para 100 pessoas, cheio de apaniguado do prefeito, cheio de secretário, cheio de cargo, cheio de pote, porque aí o povo não estava ali. Ele mandou o povo dele para encher aquele lugar lá. Nós publicamos, nós temos matéria no jornal mostrando 3 ou 4 secretários e mais aqueles que são os potes, que são as pessoas que não são figuras muito públicas, ou então subsecretário, ou cargo comissionado, um das quadras dele, quem não conhece, e você vê o cara lá, ele parece até um cara interessado pela água, mas ele está interessado pelo prefeito. Tá, mas aí teve uma segunda edição, que foi no lugar grande. Aí foi, pô, aquela foi ótima, né, cara? Foi pior do que a de lá. Foi lá no Pedrão. A do Pedrão foi piada, porque fizeram o Pedrão, colocaram uma caixinha dessas que a gente aluga por R$500, né, para fazer um evento de... Aquilo é para você fazer uma inauguração de rua. Você coloca 2 caixinhas daquela, o prefeito fala um pouquinho ali, alcança até 20, 30 pessoas, né? O Pedrão é muito difícil de sonorização. Inclusive, o grande problema de fazer, eu fui secretário de Cultura, eu tentei fazer ele uma vez, um evento que eu acabei fazendo no Higino. O Manja me cedeu, deu aquilo para a gente fazer a apresentação lá, não cobrou nada, ele fez, você lembra disso, né? Um pianista famosíssimo, que me esqueço o nome dele, não vou lembrar agora. E aí a gente queria fazer no Pedrão. E ele ficou encantado com o Pedrão. Ele queria fazer, o grupo dele queria fazer no Pedrão, que ele fazia para 2, 3 mil pessoas, né? O Higino é um espaço mais reservado. Aí o cara olhou, quando ele fala de um canto, fala do outro, ele disse, não dá para fazer nada aqui sem fazer um tratamento acústico. Não tem acústico. E o tratamento acústico seria você envelopar todo o Pedrão por dentro, fechar todo com MDF e fazer uma caixa, né? E trabalhar a partir dali. Então, no Pedrão, colocaram esse sonzinho, o som rachou. Quem estava perto, ouvia ele rachado. Quem estava longe, ouvia uma barulheira, né? Eu não sei se você... Bom, você vai em evento, vamos ver aqui uma festa de recepção de casamento. Já tentou conversar, quando todo mundo conversa junto, que você ouve 50 pessoas falando e você tem o vozerio, né? Você fica ouvindo... Você consegue ouvir todas as conversas, mas não consegue acompanhar elas por completo. Você não consegue entender o que está se falando ali. E o que foi no Pedrão foi isso, porque o som rachava, muita gente falando e ninguém entendia nada. Então você tinha várias pessoas discutindo, outro conversando com outro contando piada alta, ou seja, estava um barulho dos infernos. É o que a gente chama de vozerio, né? Porque ali era para se discutir a venda da água. Os funcionários estavam lá para tumultuar. Os funcionários estavam lá para criar para não deixar também a SEDAI. Os interesses estavam ali. Não só os funcionários, né? Os apaniguados, os pendurados pelos políticos. Que aquela SEDAI, essa SEDAI que operou em Teresópolis, ela operava com muita gente pendurada, né? 20, 30, 50 operados. 300 pessoas, né, por aí, né? 300, não mais que isso, né? Mas aquela audiência foi ruim. Então, se a gente fizer uma votação, dessas nossas 2 audiências, eu acho que a primeira foi ruim, mas a segunda foi pior. Mas pior de todas foi a terceira. Não, a terceira foi inédita, porque a terceira foi uma picaretagem, porque a terceira audiência pública foi pela internet, onde as pessoas faziam perguntas e eles selecionavam a quem respondia. Por que a gente fala isso? Com convicção. Eu estou falando para você que uma fraude que aconteceu na terceira audiência. E acusar alguém de fraude é uma coisa muito grave. O jornal fez perguntas e não foram respondidas. Pergunta cascuda. Pergunta complicada. Pergunta que não é aquela coisa de embromar. Era pergunta que o cara disse sim ou não. Né? A gente fez ali, pontuou umas 3 ou 4 perguntas e as perguntas não foram respondidas. E muitas perguntas não foram respondidas. Eles escolhiam a quem responder. E respondiam sem precisão. Porque se eu te pergunto... quantos 1.000 litros d'água tem a conta mínima? Você me responde com quantas palavras? Com 3 ou 4 palavras. 3. 10 mil? 10 mil litros. Daí, 10 mil litros, 3 palavras. 12 mil litros, 15 mil litros. Essa resposta não foi dada. Respostas assim não foram dadas nesse dia, porque não interessava responder. Naquele momento ali, eles não estavam construindo uma narrativa de fazer igual Petrópolis, fazer uma conta mínima de 10 mil litros. Mas houve a exposição dessa questão na imprensa, digo, o diário, sim. E a conta mínima veio para 15 mil litros. Entendeu? Porque se não fosse uma manifestação ali, nós estaríamos com um problema igual Petrópolis, pagando tarifa mínima para 10 mil litros apenas. Agora, a população ela se omitiu, eu vou para o comercial agora, a população ela se omitiu, agora que ela está sentindo o efeito no bolso, aí está todo mundo reclamando, mas agora não adianta mais. Adianta sim, Hélio. Então vou dar uma esperança para a população. Não, mas segura aí. Segura essa esperança.
A Neuza Maria está fazendo uma pergunta, mas é outro assunto. Ela foi a primeira pessoa a participar hoje. Ela quer saber onde compra o 1922. Que bom. Aonde tem a venda. Falo também no próximo bloco. Então, Neuza, como eu te falei, Vanderlei vai responder. No próximo bloco a gente vem aí, continuando, atualizando o programa, que eu fiquei 5 dias aí sem fazer programa, atualizando aí sobre a situação de Teresópolis, né? E os problemas da saúde, que o pessoal está reclamando muito da saúde, porque não tem leito. Esse é o problema. No caso do Márcio, a mãe dele com tumor, precisando para operar, mandaram ela de volta para casa porque não tem leito. Bom, indo para o comercial, amanhã começa a promoção Super Gasbras 2643-4497.